a partir de agora em contato com Tiller Belotti Júnior, que é o diretor do Diagnóstico Pesquisas, também para falar sobre esses números novos aqui em Goiânia. Tiller, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Tiller, tecnicamente, o que é que se pode observar dessa diferença maior entre Maguito e Vanderlan? Ela já é numericamente maior do que a margem de erro, mas se a gente considera a margem de erro para cima de Vanderlan e para baixo de Maguito, o empate ainda é tecnicamente apresentado aí na pesquisa, né, Tiller? Sim, com certeza ainda pode ser considerado que é um empate, né? Até porque o Maguito, ele subiu dentro da margem de erro, foi uma subida aí de 3%, né, um pouco menos, e o Vanderlan teve uma queda também de 0,8, né, que também é dentro da margem de erro. Então, isso considera que é um platô, né, mais ou menos. Claro que o Maguito está com a tendência de subida, mas sim, pode ser somente questão de variação de uma pesquisa para outra, porque foi dentro da margem de erro, né? Pois é, essa pesquisa já foi realizada, é a segunda realizada depois do início da campanha eleitoral. A gente pode entender que no começo, na primeira semana, houve ali uma observação maior dos eleitores para essa questão do voto e deu um crescimento maior dos candidatos e que agora houve uma estabilidade. Por quê? Quer dizer, por que agora o eleitor deu uma desaceleração na definição de voto? Pois é, aquela primeira pesquisa, né, que a gente divulgou aqui antes das convenções, né, foi bem diferente da última que a gente divulgou antes dessa. Até porque o eleitorado ainda não tinha certeza de quem era o candidato, quem que eles iam votar. Mas da semana passada para cá, a gente não observou tantas alterações assim. Então isso mostra mesmo que o eleitor ele já está mais ou menos decidido em quem que vai votar, né? Apesar de que a Adriana Costa também ela caiu aí 3% dentro da margem de erro, né? Um pouco mais de 3%, mas que também é uma queda dentro da margem de erro. O que mostra, mais uma vez, que realmente o eleitor ele não tá mais trocando de candidato, assim, vamos dizer, né? Tem que acontecer alguma coisa aí, um fato novo aí, alguma coisa diferente para a gente ver a alteração dessa pesquisa aqui, pelo que eu estou observando. A Adriana, ela cai dentro da margem de erro, né? Na pesquisa espontânea, ela cai dentro da margem de erro na pesquisa estimulada, coincidentemente, os mesmos pontos, 3,7 nas duas, né? E ela aumenta um pouquinho dentro da margem de erro a rejeição. Então, é claramente um movimento de perda da candidata do PT, a gente pode considerar assim, tendo por base esses três indicadores? Sim, apesar de ser dentro da margem de erro, sim, com certeza, né? Ela teve uma piora aí de leve, mas foi sim uma piora, se a gente considerar essa pesquisa. E observando isso, Tiller, eu tenho a impressão de que, mais uma vez, o eleitorado dá um sinal de que ele vai decidir entre os dois primeiros colocados, estou certa? Com certeza. Isso aí, para mim, não é dúvida nenhuma. É realmente um quadro de polarização, e isso é uma curiosidade desta eleição, que eu até destaquei no artigo que eu escrevi no Jornal Popular nesse final de semana, é que Vanderlan Cardoso e Maguito Vilela não são, nenhum deles é candidato de oposição ao prefeito de Goiânia. E isso cria uma condição sui generis na disputa em Goiânia, que é não haver a tradicional polarização entre governo e oposição. Quer dizer, em geral, as eleições, especialmente as de prefeito, o que se coloca para o eleitor você quer a continuidade da atual administração ou você acha que tem que mudar a atual administração? Isso não está se colocando na eleição em Goiânia. De que forma, né, a falta desse embate, uma disputa que eu estou chamando de entre iguais, quer dizer, dois candidatos que têm perfis muito parecidos, e a rejeição desse eleitor à oposição, porque tem candidatos de oposição, mas o eleitor não está se interessando por esses candidatos de oposição. Em que essa disputa entre iguais dá uma característica diferente nessas eleições? Pois é, isso foi o que eu disse na primeira vez que eu vim aqui, né, naquela pesquisa que a gente fez antes das convenções,
que o candidato que batesse no Íris, ele ia ter dificuldades para se eleger, que ia ser muito difícil um candidato de oposição, até porque pela aprovação da, da, da gestão do Íris, né, e pelo também a intenção de voto que o Íris tinha, enquanto ele tinha o nome dele na pesquisa, né, que ele tinha mais de 50% de intenção de voto. Então, tanto o Maguito quanto o Vanderlan, eles estão, né, nessa onda, né, de continuidade da gestão do Íris por causa disso. E isso mexe um pouco com o eleitor, porque quem não gosta da gestão do Íris fica um pouco perdido aí com o que vai fazer. Só que, além de ser uma pequena parcela da população, como a gente viu naquela pesquisa, tanto o Maguito quanto o Vanderlan, né, principalmente o Vanderlan nesse caso, eles não têm um histórico de união com o Íris muito grande, né? Então, assim, mesmo que o Vanderlan não fale que vai fazer algo totalmente diferente do Íris, que está em outro sentido de gestão, o eleitor que não gosta da gestão do Íris, ele tende a votar mais para o lado do Vanderlan, inclusive porque o Maguito, ele coloca o Íris no programa eleitoral dele, ele cita muito mais o Íris do que o Vanderlan nas suas campanhas, né? Quer dizer que aqueles quase 50% da população que não aprova a gestão do Íris, eu vou lembrar aqui, que não vou lembrar de cabeça bem, mas eu me lembro que o Íris tem na pesquisa diagnóstico cerca de 52%, 53% de aprovação, a gestão dele, entre bom e ótimo. Esse restante aí, essa faixa de 40% e quase 50% dos eleitores, eles tendem a votar em Vanderlan. Assim, tendem a votar no Vanderlan, na Adriana e no Elias Vaz, né? E tem outra questão que tem o regular também. O regular, a maioria ainda vota no Íris ou no Maguito, né? Tem que levar em conta isso, que o regular não é uma avaliação ruim, né? Ela é uma avaliação regular. Muita gente fala regular por questão de ser rígido, ele quer ser rígido na avaliação dele, ele não quer deixar barato pro prefeito, entende? Às vezes ele gosta da prefeitura em relação a outras, mas por falar, não, mas ainda tem muitos problemas, então não posso falar que foi boa, ótima, vou falar regular. Isso o eleitorado ele tem esse comportamento também na hora de responder essa pergunta. O fato de Maguito ter passado a última semana hospitalizado, você acha que isso teve alguma interferência nos números que a pesquisa apurou? Quer dizer, a falta de ele não estar na campanha eleitoral? Eu acho que não deu tempo ainda. Eu acho que se for fazer alguma alteração, vai ser na próxima. Rubens? É isso, Tile. Eu gostaria só de uma participação sua ainda, que você ficasse com a gente aqui durante o intervalo. Daqui a pouco tem coluna Sagres em off e eu tô pegando a estratificação por região, ou melhor, por zona eleitoral. E aí eu estava conversando com a Cileide aqui fora do ar, eu vou pedir a sua presença também na coluna para me ajudar a explicar essa diferença entre regiões da cidade e zonas eleitorais. São coisas diferentes, mas o Instituto apresenta por zonas eleitorais e eu tentei fazer uma relação entre uma coisa e outra para entender que candidato está melhor em que região, mas a pesquisa é feita por zona eleitoral. Fica com a gente na coluna também Sagres em Off, logo depois do intervalo, rapidinho. Intervalo no Manhã Sagres, daqui a pouco Sagres em Off.